Oi, gente. Hoje vamos falar um pouco sobre essência versus aparência. A alma desnudada no conto O Espelho de Machado de Assis. Então, venha comigo para essa conversa. Antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like, nos ajude. Então, é, o grande Machado de Assis, o grande escritor Machado de Assis, entre inúmeras obras, eu admiro demais a escrita desse conto, O Espelho, por adentrar tão bem as reflexões, né, e instigantes sobre a questão da alma humana, né? Você já se perguntou alguma vez quem realmente você é? Será que somos apenas aquilo que sentimos por dentro? Ou também aquilo que os outros veem em nós, que esperam de nós? Machado de Assis, nesse conto, O Espelho, ele nos provoca intensamente com essa questão e nos mostra que a identidade humana ela pode ser muito mais complexa do que imaginamos. A leitura é uma leitura leve, rápida, né? Não é um conto, não é um livro, é apenas um conto pequeno, né? E situando no contexto histórico do autor e da obra do tempo para que a gente compreenda melhor, né? Uma leves informações, né? Machado de Assis, considerado o maior escritor da literatura brasileira, né? Que vive aí no século XIX, de 1839 a 1908, viveu num período que na literatura era um período de transição entre o romantismo, do romantismo para o realismo, com, né, sendo o introdutor, sendo o, o iniciante do realismo no Brasil com a sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, o espelho, ele está na coletânea Papéis Avulsos, em plena fase realista, marcada por crítica social, ironia, reflexões filosóficas. A obra machadiana se compõe disso, né? De muito ironia, de crítica à sociedade da época. O Brasil vivia mudanças profundas. Estamos aí no período do fim da escravidão, né? Já estamos chegando aí também com a proclamação da República, e Machado observava com olhar crítico as contradições da sociedade, o quanto a sociedade era contraditória, o quanto nós temos de mazelas sociais presentes em nosso contexto brasileiro, no contexto de sociedade brasileira. O conto, ele se inicia através de uma conversa, de um diálogo em que o protagonista, Jacobina, faz um relato de que está ali em um momento em que 4 ou 5 cavalheiros estão conversando. O autor, né, o autor não, o narrador, ele não deixa detalhes 4 ou 5, nem 4 nem 5, 4 ou 5, demonstrando ali um certo deixando claro que é como se o personagem Jacobina estivesse meio alheio e depois ele adentra a conversa. Jacobina, ele começa a trazer para essa conversa entre esses supostos cavalheiros a ideia de que, a afirmar que o ser humano ele possui 2 almas, uma alma interna, que seria a nossa essência, a alma interior, e uma alma externa, que representa a imagem social, a alma exterior. E ele diz que todos os seres humanos têm essas 2 almas. Nós não temos apenas uma alma, e sim duas. E ele vai e começa a começar para justificar, né, que ele deixa que as outras pessoas, outros cavalheiros citados, fiquem curiosos de saber por quê. Por que que nós temos 2 almas? Como se explica tudo isso, né? Como se traz essa explicação? Então, ele diz que cada criatura humana traz essas 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. E ele, para fazer essa explicação, vai relatar algo que aconteceu em sua juventude. Quando ele tinha por volta dos seus 25 anos, ele assume um posto na Guarda Nacional, o posto de alferes da Guarda Nacional. Seria, na época, um título muito importante, um cargo muito importante, que estaria mais ou menos abaixo apenas de um tenente, né? Vamos supor que seria mais ou menos isso,
hoje em dia, comparando com hoje em dia. Ao assumir o posto de alferes da Guarda Nacional, ele passa a ser visto pelas pessoas de outra forma. Então, todos começam a vislumbrar com a sua pessoa, com o seu cargo. E aí, entre familiares, amigos, Jacobina começa a ser visto de outra forma. Então, ele também passa a perceber um olhar crítico também das pessoas, as pessoas que estavam ao seu redor, todos aqueles que se diziam seus amigos, ele percebeu quem realmente era, quem realmente ficou feliz quando ele muda, né, de vida e quem despertou uma certa inveja com esse crescimento pessoal, profissional, passa a ter uma análise crítica sobre isso, que representa também a sociedade hoje, ainda de forma muito presente. A obra se torna ainda muito contemporânea. Então, voltando para o enredo, como ele passou a ser uma pessoa muito querida, com muito status social, uma de suas tias, que gostava muito dele, começa a ter, assim, a demonstrar um carinho maior ainda e convida Jacobina para passar um mês em sua fazenda. E essa tia passa a chamá-lo apenas de alferes, sem o alferes para cá, meu alferes preferido, o alferes mais lindo e assim por diante. Até o seu próprio, ele não era mais nem chamado pelo seu próprio nome, por essa tia. E assim ele vai passar um mês na fazenda, na casa da tia, e lá tem toda uma recepção, um quarto preparado. E dentro desse quarto, ela coloca um espelho para ela muito importante, porque esse espelho tinha um símbolo histórico, era da dinastia, algo muito importante, um objeto muito importante para ela, que ela deixou ali com todo carinho, porque o senhor Alferes merecia aquela recepção toda. E faz todo esse arranjo. E lá ele começa a ser tratado muito bem por todos, por ela, pela tia, pelos escravos, né? Pelo Brasil ainda estava num período do fim da escravidão, mas no conto ainda relata que a tia tinha escravos. Isso quer dizer que ela seria uma pessoa rica para a época. Então, tinha boas condições financeiras. Então, até os escravos também o tratavam com muito carinho, com muita bajulação, e ele começou a sentir-se com o ego muito elevado, né? Por quê? Porque ele sempre foi muito bem tratado ali, em todos os lugares em que ele estava, após vestir a farda de alferes da Guarda Nacional. Então, um certo dia, a tia recebe uma ligação de sua filha, que estaria doente, muito doente, e ela precisa viajar para visitá-la. E com isso, deixa que Jacobina fique sozinho na fazenda e pede que ele tome de conta e que fique lá e se vire e que ela vai voltar. Nisso também os escravos fogem, saem. E ele se encontra totalmente só, sem mais ninguém por perto, para fazer suas vontades, para estar lhe tratando bem. Não tem mais essas pessoas para estar todo o tempo ao seu dispor, à sua disposição, para validar a sua posição tão importante socialmente. Com isso, ele começa a sentir um enorme vazio, uma angústia existencial. E ele já não se vê mais a mesma pessoa de antes, com tanta importância. E com isso, né, ele começa a entrar numa tristeza profunda. Certo dia, em seu quarto, ele passa em frente ao espelho muito importante que ele ganha de presente da tia. E quando ele passa em frente ao espelho, ele não consegue se ver mais, ele não se vê. Aí ele ali dá uma certa paralisação, né? Uma certa angústia. Então ele olha de todas as formas e o que ele vê é apenas como se fosse uma sombra passageira. Não consegue ver a sua imagem nítida mais. E então ele resolve vestir sua farda de alferes. E ao se olhar no espelho é quando ele se encontra novamente. E Jacobina, ele faz essa reflexão, que ele só conseguiu se ver novamente após usar a farda.
fica aí toda a reflexão da obra. Mostrando que nós não temos uma identidade única, ela é dividida entre essência e aparência. Para ele, é como se o que fosse de sua essência não estivesse perdendo. Ele não conseguia mais ver, mais se ver em sua essência. Ele só conseguia ver a aparência, aquilo que como a sociedade lhe via, como a sociedade esperava que ele fosse. E eu acho que isso a gente pode aplicar aos dias atuais. Na sociedade contemporânea que vivemos, nós vemos cada vez mais presente a metáfora do espelho de Machado, porque o espelho aqui ele está funcionando como uma metáfora, não apenas um símbolo de um objeto de decoração, mas esse espelho visual que nós mostramos. Quem somos nós? Quando não somos o profissional que esperam, quando não somos a mãe, o pai, o filho, o irmão, a pessoa em si, né? Qual a nossa essência? O que é que nós fazemos que nos deixa realmente felizes em nossa essência? Ou o que nós fazemos apenas porque as aparências esperam que façamos? Uma reflexão profunda. Machado traz isso. As leituras de Machado de Assis provocam na gente esse aprofundamento psicológico e filosófico, né? Então, a farda, ela era a alma exterior. Sem ela, o alferes não existia mais. Então, apesar de que no início do conto ele diz que nós temos duas almas, uma interior, outra exterior. Para ele, a que estava prevalecendo era apenas a alma exterior. Que prevalece em nós, né? Fica a reflexão para a gente. O que vem prevalecendo? Qual é a nossa alma? Qual é a alma que nós alimentamos? Não que uma não viva sem a outra, só que o que fica como reflexão agora pessoal é que a gente não pode deixar que uma, né, substitua demais a outra. Nós precisamos dessa alma exterior de alguma forma, mas não podemos perder a alma interior, a nossa essência. Então, porque assim, no mundo de hoje, o espelho de Machado, o espelho visto, representado no conto Espelho, né? O símbolo do espelho, pode fazer uma rápida referência com o espelho digital, né? O que é que a gente vê, o que é que a gente posta, o que é que a gente mostra, né? O que é que nós mostramos socialmente, digitalmente, né? Então, fica assim, continua sendo uma reflexão muito atual. Nós vivemos em busca de uma certa aprovação ainda. Muitas vezes o medo nos trava, as angústias nos travam, porque nós temos medo da não validação do próximo, da não validação do outro, da crítica, de não agradar, de não fazermos aquilo que esperam que façamos. Então, apesar do conto trazer uma crítica à sociedade do século XIX, que valorizava demais a questão de títulos, de aparências, de status, o espelho não deixa de ser uma obra atemporal. Ela ultrapassa o tempo, ela ultrapassa as épocas, ela é uma obra atual ainda, e que a gente pode explorar e entender muitas questões humanas através de sua leitura. Então, em tempos de redes sociais, o peso da alma externa hoje pesa muito mais do que quando Machado escreveu O Espelho.